Bom dia, prezados alunos inscritos no nosso curso Estudos de Tempo e Teoria da História após 2010. Não é? Essa é a terceira e última parte do nosso curso, nosso mini curso, que é uma atividade promovida pela 37ª Semana de História da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp. Não é? Então, hoje nós vamos continuar a nossa apresentação, obedecendo, né, ao que fora estabelecido desde o início, através do nosso conteúdo programático. Hoje, justamente, a nossa parte 3 tratará das tendências dos regimes de historicidade, né, e dos regimes de das tendências dos regimes historiográficos. Tem um erro aí, né? Então, nós vamos tratar basicamente hoje de regimes de historicidade e de regimes historiográficos. Eu já defini na primeira sessão o que esses termos significam, mas eu vou retornar a essa definição para nós podermos retomar o fio da meada e, afinal de contas, entender o que esses dois setores agora que eu acabei de nomear têm a ver com o assunto que foi tratado nas duas últimas sessões que foram as duas a respeito da metafísica do tempo histórico. Então, a relação entre esses três âmbitos tem que ficar clara, e eu já havia estabelecido para vocês essa relação desde o início, a partir deste diagrama que eu propus, não é, exatamente como meio de visualização do campo de estudos dos estudos temporais relativos à história. Não é? Nós vimos que você tinha três campos aqui, de cima para baixo. Um era a metafísica do tempo natural, que lida, obviamente, com o tempo natural. A metafísica do tempo histórico, que lida com o tempo histórico, obviamente, e da qual nós falamos longamente, tratando das suas tendências e subtendências nas duas últimas apresentações desse mini curso, né? Hoje, nós vamos tratar dos regimes de historicidade, que tratam que lidam com a experiência do tempo, e também dos regimes historiográficos, que lidam com a historiografia e com a escrita da história, ou seja, o produto final do historiador, não é? Ali onde o historiador culmina e apresenta o, o extrato da sua pesquisa documental, da, da, da aplicação de métodos e assim por diante. Então, nós vamos seguir aí com a seguinte observação. Quer dizer, eu vou definir o que é o regime de historicidade, os regimes historiográficos, mas eu não vou ter o foco, digamos assim, totalmente voltado para eles, mas sim enquanto aqui o nosso extrato rosa aqui da metafísica do tempo, enquanto os autores dessa área eles percorrem aqui em direção abaixo aqui o nosso diagrama e vão se preocupar com a experiência do tempo e com a história da historiografia. Então, digamos assim, em que medida, né, os novos metafísicos do tempo que eu apresentei nas sessões passadas, em que medida eles também se interessam por esses outros estratos aqui do nosso diagrama. Também vamos falar da relação da metafísica do tempo com a questão do tempo natural também, né? Então, são, digamos assim, hoje nós vamos tratar das derivações do nosso diagrama a partir do extrato rosa, número 2, na medida em que, né, os metafísicos do tempo, a partir das suas propostas de conceitos, de pensamento histórico, eles vão se interessar pelos outros três, azul, verde e amarelo, extratos da metafísica do tempo. Tá certo? Claro, eu poderia dar um curso só sobre regime de historicidade, um curso só sobre regimes historiográficos, porque aí também tem
você tem os seus grandes nomes, as tendências, as subtendências, quer dizer, todo esse campo, isso aqui é uma visão compacta de um campo altamente complexo, né? Como eu falei para vocês, eu forneci a imagem que eu estou passando para vocês um mapa. Agora, se nós formos aumentando a escala do mapa, nós vamos começando a ver as estradas vicinais, as estradas principais derivando para as estradas vicinais deixando de ser asfaltadas e tornando estradas de chão, as estradas de chão acabando em lugares, passos intransponíveis, ou então em picadas que adentram por uma floresta densa, que é característica, né? Mas isso aí é o usual, né, de toda a área acadêmica. Você sempre vai ter essa realidade hiper complexa em termos de bifurcações de ideias, de teses e contrateses. Isso faz parte. Então, né, a minha tarefa é fornecer para vocês um mapa que eu exploro um pouco para vocês poderem entender a complexidade do assunto aqui tratado. Ok? Vamos lá. Bom, então, regimes de historicidade. Eu coloquei aqui em miniatura, o regime de historicidade é verde aqui. Então, vamos definir os regimes de historicidade, tá? Para a gente ter uma ideia do que se trata. Uhum. Bom, primeira coisa, a vigência dos regimes de historicidade é determinada historicamente. E de que trata o regime de historicidade? Da experiência histórica, coletiva e individual, de acordo com a dimensão do tempo passado, presente ou futuro, que predomina sobre as demais. Isso eu estou acompanhando aqui a ideia talvez, o grande proponente do termo e desenvolvedor dos regimes de historicidade, que é o historiador francês François Hartog, tá? Que escreveu esse livro. Olha só, o nome não deixa dúvida. Regimes de historicidade, presentismo e experiências do tempo. Correto? Bom, então, o que o Hartog vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, os seres humanos, eles estão imersos no tempo. O tempo tem 3 dimensões: passado, presente e futuro. Só que dependendo da época histórica onde nós nos situamos, uma dessas 3 dimensões predomina sobre as outras 2. Então, o passado pode predominar sobre o futuro e o presente. Então, o passado tem mais importância para a gente do que o presente e o futuro. O futuro pode predominar, então o futuro se torna a dimensão temporal que organiza as nossas experiências e assim também o presente. Então, isso é um regime de historicidade. Quando, não é, nós podemos qualificar as nossas experiências temporais através da unidade, melhor, da dimensão temporal que predomina. E essa predominância é determinada por quê? Historicamente. Segundo Hartog, qual é o regime de historicidade que predomina hoje, em que nós estamos inseridos? É o presentismo, porque, segundo ele, o presente predomina. O que isso quer dizer, que o presente predomina? Preside as nossas experiências. Já vamos entender. Mas o importante é entender isto, né? Que, né, ao longo da história, ao longo do tempo, nós não vivenciamos experiências históricas iguais aos nossos antepassados. Isso faz toda a diferença, diz ele. Inclusive, isso faz a diferença quanto ao que nós entendemos como história. Por exemplo,
para o Hartog e também para o Koselleck, que eu falei ontem, porque o Hartog é um discípulo, né, seguidor do Koselleck. Mas, enfim, para o Hartog e para o Koselleck, né, a história enquanto ciência, enquanto pensamento metodologicamente orientado, só pode surgir quando a nossa experiência histórica estava orientada para o futuro. Antes disso, você não pode falar de história enquanto conhecimento, no sentido que nós o denominamos hoje. Então, essa é a questão. Então, por isso, o Hartog define da seguinte maneira: o regime de historicidade expressa apenas uma ordem de tempo dominante. É, em última análise, uma forma de expressar e organizar experiências de tempo, isto é, formas de articular o passado, o presente e o futuro, e investi-los de sentido. Exatamente isso, né? O nosso tempo histórico vivido, ele investido de sentido pelo fato de que nós experimentamos e o experimentamos com base na predominância do presente, do passado ou do futuro. Essa é a questão, então, aí, né? Então, de acordo com a dominância de uma dimensão sobre as demais, né, o regime de historicidade que é presente, centrado no presente, se chama, para Hartog, essa denominação dele, presentismo. Então, basicamente, isso são os regimes de historicidade. Já os regimes historiográficos, agora nós estamos nos situando aqui no quarto e último, inferior, né, amarelo aqui, extrato aqui, camada do nosso diagrama, os regimes de historicidade. Os regimes de historicidade, como eu havia dito inicialmente, eles vão dar conta das práticas historiográficas e, particularmente, da escrita histórica, que é o produto final do trabalho historiográfico. Afinal, que eu saiba, não existe outra maneira de você apresentar resultado de pesquisa histórica, a não ser escrevendo. Bom, então, o que é o regime historiográfico? É a relação entre um regime de historicidade vigente e as práticas historiográficas e de escrita da história que determinam os regimes historiográficos. Quer dizer, não é? Como pensando com Hartog, se nós vivemos hoje dentro de uma experiência histórica dominada pelo presente, o chamado presentismo, a questão é: será que os historiadores estão produzindo história, textos históricos, pesquisa histórica, a partir desse ponto de vista, de um ponto de vista presentista? Ou seja, estaria havendo uma superposição entre a nossa experiência coletiva do tempo e a produção de conhecimento histórico? Essa é a questão, né? Isso pode ser avaliado bom ou mal, ou bem ou mal, né? Bom, vamos ver. Mas aqui uma definição mais direta de regimes historiográficos. A historiografia, entendida como uma prática social baseada na representação do tempo, reflete o regime histórico do qual faz parte. Na verdade, é o regime de historicidade do qual faz parte. Deve ter um problema de tradução aqui que eu tenho que conferir. Essa definição talvez a mais importante proponente dessa terminologia, regimes historiográficos, que é a Maria Inês Mudrovich, uma professora especialista em filosofia da história argentina, né? E também ela virá o ano que vem dar aula na Unesp, na pós-graduação. Vamos ver se conseguimos fazer extensiva graduação também, né? E então é mais uma importante aí figura da área que nos visitará, e então teremos a oportunidade de aprender com ela do ano que vem, se tudo der certo, logisticamente, dependendo de como as coisas vão andar
Nosso horizonte está clareando, esperamos que continue assim, ok? Vamos lá. Bom, então vamos pegar o Hartog agora, vamos aos regimes de historicidade. Eu disse para vocês que hoje eu vou relacionar a nova metafísica do tempo e os regimes de historicidade, cujo principal conceptor é o Hartog, historiador e teórico francês. Então, é necessário a gente diferenciar a diferença entre o tempo histórico, a metafísica do tempo histórico e o regime de historicidade. Então, a nova metafísica do tempo trata da relação entre passado e presente. Por exemplo, o Kleinberg, que nós vimos, né, rapidamente na primeira sessão, ele diz que que o tempo tem um padrão fantasmagórico em relação ao qual você pode experimentar o tempo. O Kleinberg é um daqueles, vamos lembrar, teóricos da presença. Para ele, não é, o passado está presente aqui e agora, no presente, está conosco. No entanto, o passado, diz ele, tem um caráter fantasmagórico, não é? Ou seja, o que é um fantasma? Um espectro. Ele também usa a palavra espectro. O que é um espectro? É uma coisa que não pertence à nossa realidade. No entanto, porque o passado já não existe mais, então o passado é espectral para nós, correto? No entanto, esse espectro que não é feito da mesma matéria do nosso presente, ao mesmo tempo ele causa efeitos no presente. Então, é isso que é a presença, né? E para o Kleinberg, o tempo é assim, tá certo? O tempo histórico, o passado é fantasmagórico, é a definição de passado. Agora, já os regimes de historicidade, eles estão preocupados com se a temporalidade está orientada para o futuro ou presente. Para o futuro, para o presente, para o passado, mas isso só ocorre durante um período de tempo. Porque durante um período tal de tempo, X, as pessoas experimentam o tempo histórico como acelerando para o futuro ou aderindo ao presente. Quer dizer, então, quer dizer, né, se eu estou imerso em um regime de historicidade orientado para o futuro, como nós experimentamos o tempo? Como se ele estivesse se acelerando em direção ao futuro. Já se a experiência do tempo onde nós estamos imersos diz respeito, é dominada pelo presente, então o que nós sentimos? Nós sentimos que o passado e o futuro se tornam opacos, nós já não conseguimos vê-los com clareza, então nós estamos, digamos assim, imersos no presente, é o presentismo, tá certo? E, como eu já disse para vocês, esses regimes de historicidade que determinam a experiência histórica variam, eles são historicamente determinados, tá certo? Já na metafísica do tempo, não, eu estou falando do caráter do tempo propriamente dito. Quando Kleinberg diz que o passado está presente o passado é um espectro e está presente no presente e causa efeitos no presente, não importa se esse presente é futuro, se esse regime de historicidade é futuro ou presente. É a maneira como o tempo histórico nos afeta, né? É a estrutura do tempo como ela pode ser definida, né? Então, essa é uma definição metafísica do tempo, enquanto os regimes de historicidade, eles são regimes transitórios, não é? Bom, vamos lá. Continuando com o Arthur, né? Então, segundo Arthur, a ordem do tempo ela deriva dos regimes de historicidade e é demonstrada apenas em termos de experiência do tempo. Quer dizer, eu não posso definir o regime de historicidade independente das experiências que nós temos. Apenas
tão somente com relação a elas. Então, determinar a experiência histórica, não é? Em seus 3 modos de memória: a presença do passado, a presença do presente e a presença do futuro. Tá? O antigo regime, né, segundo o Hartog, existem 3 regimes de historicidade, pelo menos foi os 3 que ele determinou e estudou. Os 3 regimes de historicidade são o seguinte, né? Um antigo regime de historicidade onde o passado é dominante. O regime moderno, que é onde o futuro é dominante e que se estabelece a partir de 1789. E o último, né, é o presentismo, é o regime onde o presente é dominante. E é nele que nós estamos, porque, segundo Koselleck, segundo a periodização do Hartog, desculpem, esse regime ele se estabelece a partir de 1989. Então, assim, você tem, repito, 3 regimes de historicidade segundo Hartog. Né? O regime antigo, que vem da Idade Média, né? Que perdura até mais ou menos na época da Revolução Francesa. Aí você tem um regime moderno de tempo, orientado para o futuro. E, por último, agora, a partir de 1989, por razões que o Hartog vai atribuir, razões históricas que ele atribui a essa periodização, nós temos o presentismo, que é o regime de historicidade, onde o presente, a atualidade é dominante. Então, guardem isso, é muito importante. Segundo Hartog, 3 regimes de historicidade que se sucedem. Tá certo? Bom, agora vamos, né, tratar da relação entre os regimes de historicidade e a metafísica do tempo, que nós estudamos com o nome de presença, ou teoria da presença, com vários nomes. Então, nós vamos ver como, né, aqueles pensadores, alguns daqueles pensadores, não todos, da metafísica do tempo, né, pensaram os regimes de historicidade. Então, a metafísica do tempo histórico, né, que os teóricos da presença assumem, conecta a ordem do tempo histórico e a experiência histórica. Então, eles vão tentar entender como a presença age sobre a experiência histórica, qual a relação dela com a experiência histórica. Esses mesmos teóricos da presença, eles vão ainda mais longe naquele nosso diagrama. Por quê? Eles vão tratar dos regimes historiográficos, do produto do trabalho do historiador, da pesquisa histórica, das práticas historiográficas propriamente ditas, né? Então, vão tratar dos regimes de historicidade. Então, essa é a relação da presença como metafísica do tempo histórico com os regimes de historicidade e também com os regimes historiográficos. Vamos explorar um pouco, então, esta relação de acordo com alguns dos principais metafísicos do tempo que nós apresentamos. Correto? Vamos lá. Vamos só lembrar, né, que a presença é o gráfico da presença, a metafísica do tempo apresenta essa configuração do tempo histórico. Segundo eles, não é, o presente é um ponto que está em comunicação direta com o passado, ou seja, todo o passado, veja só, não é um ponto do passado, todo o passado está depositado aqui no presente. O presente é uma ponta do passado, é uma culminância do passado. Quem estudou isso, o grande metafísico do tempo, não do tempo da história, mas o grande metafísico do tempo que estudou essa configuração temporal, foi o filósofo francês Henri Bergson, tá? Estudou exatamente essa ideia, né, de que todo o passado tem que ser contemporâneo do presente. A tese dele não dá para explicar agora, mas é muito interessante. Ele diz o seguinte, Bergson diz, né,
Se o passado, todo o passado não for contemporâneo do presente, o tempo não passa. A condição de mudança é que o passado seja contemporâneo do presente. Essa é uma tese, uma das primeiras teses de Henri Bergson aí sobre a questão do tempo, é muito importante, mas não vem o caso agora. Bom, então, vamos explorar agora o nosso metafísico do tempo, o Gumbrecht. Né? Quer dizer, nós vimos que ele é um teórico da presença. Ele acredita, como vamos lembrar um pouco, né? Aliás, a aula de hoje será um pouco relembrar, repassar algumas características. Nós já estudamos. Segundo ele, Gumbrecht, que é um teórico da presença, a presença é basicamente, né, a ideia de que nós, né, estamos em contato com o passado através de objetos, coisas que o passado nos legou. Então, através dessa materialidade que resta do passado, nós conseguimos entrar em contato com algo que já não existe mais. Então, é basicamente essa ideia de presença de Gumbrecht, né? E agora ele vai desenvolver, né, a guisa, né, a respeito dos regimes de historicidade, ele vai desenvolver algo que se chama presente amplo, que se aproxima muito do que nós acabamos de definir como presentismo, que é o regime de historicidade, segundo Hartog, que está centrado no presente. Ele também fala de um presente amplo, né? Que ele denomina cronotropo, né? Que é, né, uma maneira de você situar o tempo característico do início do século XXI. Né? E o presente amplo, que é esse cronotropo onde nós estamos inseridos, vamos chamar cronotropo de regime de historicidade, é basicamente a mesma coisa. Então, presente amplo, onde nós estamos inseridos, ele dita as condições sob as quais o comportamento humano encontra suas estruturas e experiências constitutivas. Então, quer dizer, o presente amplo caracteriza a nossa experiência do tempo. Né? Quais seriam as características do presente amplo? Quer dizer, a partir de que indícios da nossa experiência atual, né, do tempo, nós podemos definir isso que, segundo o Gumbrecht, caracteriza a nossa experiência do tempo hoje em dia. Né? Ele vai dizer, primeiro, a proximidade e ceticismo sobre as coisas e eventos do mundo. A obsolência e a exaltação do corpo individual. A vergonha sobre a violência coletiva como meio de instrumento político e a violência auto-infligida contra corpos individuais. E o pensamento rápido versus o pensamento lento. Bom, então, não dá tempo de eu falar todas sobre ela, eu vou dar apenas um exemplo dessas quatro, né? São quatro, na verdade, eixos em torno dos quais, diz o Gumbrecht, o nosso presente, a nossa experiência do tempo, oscila. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo sobre isso aqui, a obsolência e a alegria. Aí foi a tradução que eu fiz de mim mesmo, né? Porque eu escrevo tudo isso em inglês, né? Então, depois eu faço traduções meio apressadas aqui e acabo confiando no Google, mas não é alegria, é exhilaration, quer dizer, exaltação, não é alegria. Traduziu errado, Google, vou reclamar. Então, a obsolência e a exaltação do corpo individual, né? Por um lado, né, nós temos essa cultura do hedonismo, que é característica muito decantada aí como característica do nosso tempo, né? Cultivar o corpo, utilizar próteses e fazer ginástica, ou seja, cultuar o corpo de um modo geral do ponto de vista individual, né? Agora, segundo ele, do ponto de vista coletivo, né,
o nosso corpo ele sofre uma constante obsolência, no sentido de que cada vez mais nós estamos imersos em ambientes poluídos, não é? Estamos cada vez mais sujeitos, como estamos agora, a pestes, vírus, bactérias super resistentes. Então, ele mostra que essa é uma oscilação característica do que ele chama de presente amplo, entre uma exaltação do corpo individual, mas do ponto de vista coletivo, nós vivemos uma degeneração do corpo, digamos assim, ou pelo menos o nosso corpo está sujeito a uma série de perigos. Então, segundo ele, isso caracteriza o presente amplo. O presente amplo ele explora o tempo histórico, olha outro erro de tradução. O presente amplo explora o tempo histórico na medida em que acaba rebaixando a presença do passado como autêntica temporalidade histórica. Então, vejam bem, o que acontece, segundo o Gumbrist, né? Bom, a presença nos faz conviver com o passado, nos torna próximos do passado. Mas na medida, né, em que o presente amplo nos ancora ao presente e as suas oscilações, como essas que eu defini aqui anteriormente, não é? Então existe um corpo a corpo, uma contradição entre o presente amplo, que é a nossa experiência do tempo, e a presença, que é o nosso contato com o passado. Em outras palavras, não é? O presente amplo que nós vivemos, ele acaba nos roubando a experiência do passado na medida em que ele nos ancora, ele nos agarra ao presente. Não é? Então, nesse sentido que nós temos que recuperar, não é? Essa cultura da presença, que ele chama de cultura, justamente cultura da presença, que é contrária à cultura do cronotopo presente amplo, que ele chama de uma cultura do significado, né? Também não dá para entrar em detalhes sobre isso, mas ele vê que, não é, entre o presente amplo no qual nós vivemos e a presença, que é uma cultura genuína, que nos coloca em contato com o passado, existe entre esses dois elementos um choque cultural. Choque entre a cultura da presença e a cultura do significado. Tá certo? Bom, vamos lá. Em seguida, Eva Domântica, né? É uma outra teórica. Ela trata de regimes historiográficos. Repito, né? Nós estamos trabalhando aí com o extrato da metafísica do tempo com relação a regime de historicidade e regimes historiográficos, que são, no nosso gráfico, aquelas áreas, né, coloridas mais abaixo, né? As zonas C3 e D4, embaixo do nosso diagrama. Bom, a Domântica também é uma teórica da presença muito próxima do Gumbrist, que nós acabamos de expor. E ela vai tratar do regime historiográfico. Né? Ela vai dizer que o regime historiográfico representa o passado de acordo com a convivência entre passado e presente. Por ser uma experiência normal, porém, o não ausente não pode ser tão facilmente controlado ou sujeito a uma interpretação finita. Né? Então, o que ela está querendo dizer? Que o nosso passado, como ele não está presente, ele é ausente, ele é não ausente, nós não podemos ter dele uma interpretação referencial, finita. Nós não podemos dar a ele uma definição muito precisa. Então, o que caracteriza a presença do passado é a sua indefinição. Né? Justamente por ser ausente, mas está aqui junto conosco. Né? Então, é assim que a nossa escrita da história poderia recuperar a experiência histórica.
recuperar a experiência histórica como algo indefinido, como um passado indefinido, e não tentar enquadrar essa experiência do passado, a presença do passado, como algo que nós pudéssemos compreender e tratar de uma vez por todas, ou em outras palavras, né? A Domanski, ela admite que o conhecimento histórico ela tenha, digamos assim, uma certa semelhança com a arte, né? Com tratar o passado de um ponto de vista artístico, como algo que não está totalmente sobre o nosso poder, né? Ou como dizia, né, o Deleuze, né, eu também gosto muito, um filósofo francês, ele dizia assim que a expressão da arte, da música, através do som, captar forças não audíveis do universo. Isso é mais ou menos o que, segundo a Domanski, a escrita da história deve saber. Captar as vozes que não estão mais vivas através da escrita no presente. Bom, outro teórico da presença, o Froiman, que nós estudamos também, né? Segundo ele, a experiência histórica é induzida pela presença inacessível da alteridade do passado. Vamos lembrar um pouco agora, né? Segundo o Froiman, né, qual era a tese principal da metafísica do tempo histórico, segundo ele? Ora, diz o Froiman, o passado em relação ao presente, um outro, né? Ou seja, um outro com letra maiúscula. Quer dizer, é aquilo que é totalmente diferente de nós. Mas, como teórico da presença, ele diz: esse outro que é o totalmente diferente de nós está conosco, nos acompanha. Nós temos que lidar com essa presença do outro de alguma maneira, né? Mas, afinal de contas, o que faz esse outro, que é o passado, que é a presença do passado conosco? Qual é o efeito dele sobre nós? Ora, diz o Froiman, né? Ele faz com que a nossa experiência atual seja constantemente descentrada. Através de quê? Dos traços do passado. Essa noção de traço é muito importante para, segundo Freud, para o historiador. O historiador não trabalha com evidências materiais, ele trabalha apenas com traços. Quer dizer, ele começa com as evidências que são os documentos. Só que os documentos históricos, como eles se referem ao passado que não existe mais, eles trazem mais do passado do que aquilo que eles dizem, que eles mostram. Eles trazem não só aquilo que o documento documenta como elemento do passado, como fato do passado. O documento também ele traz o ambiente, o outro do passado que não é igual a nós. Então, o traço é isso. O traço é algo que, na evidência, na prova material, no documento, remete para um ambiente, uma realidade superior do passado e que nos ultrapassa. Então, qual é o efeito do traço? Qual é o efeito do outro, da outridade do passado, da presença do passado, afinal? O efeito da presença do passado é que ela difere, ela desloca o tempo presente, ela perturba o tempo presente. Então, se o nosso regime de historicidade é um regime de historicidade centrado no presente, o que faz a outridade do passado? Ela perturba essa nossa centralidade no presente e sempre está nos deslocando daquilo, da nossa identidade presente, chamando atenção para o passado. Ou seja, o passado chama a atenção de nós de que nós devemos ser diferente daquilo que as condições, digamos assim, gerais do nosso presente nos induz a ser como identidade. Então,
essa ideia de traço é muito importante, né? Ela vem de uma tradição heideggeriana, que o Froyman, como teórico da história, adota, né? E que ele desenvolve aí para a questão da presença histórica, né? Então, ele advoga, o Froyman advoga por uma maneira mais experiencial de escrever a história. Como assim maneira experiencial de escrever a história? É escrever a história de maneira a captar essas forças vivas, mas que já não existem mais, do passado, basicamente. Bom, um outro teórico da presença aí é o Alcorrúnia. E esse já tem uma outra posição, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, a presença, até agora, com o Gumbrecht, a Domanska e o Froyman, nós estávamos lidando com a ideia de que, e também o Ethan Kleinberg, né? Nós lidamos com a ideia de que a presença é algo fantasmático, quer dizer, é algo que está aqui agora, mas é apenas um espectro, tem uma existência espectral de algo que não existe mais. Já o Rune, não. Rune é um realista, ele não pensa em termos de uma presença espectral, de um passado que nos assombra. O Rune diz o seguinte: a presença do passado é real, quer dizer, o passado está conosco. Por isso ele vai dizer que a presença não pode ser representada. A presença é algo concreto. Do passado é algo concreto, está? Então, ele vai dizer assim: a presença do passado, ela força a realidade do passado, que é exterior à linguagem, a ser representada pela narrativa histórica, reconectando texto histórico e realidade histórica. Segundo Runner, a presença histórica é a forma não representada como o passado está presente aqui e agora. Né? Então, ele vai dizer exatamente que, não é, o passado não é uma representação, não é um construto da minha imaginação, seja ela literária ou histórica. Né? O passado, ele está aqui agora. E quando não somos nós que representamos o passado, é a realidade concreta do passado, essa presença, que nos obriga a representá-lo. Então, o passado não é passivo, a realidade dele é atuante e exige de nós um comportamento em relação a ele, que é um comportamento, no caso, eu estou falando, representacional. Então, segundo Runner, a narrativa ela traz a experiência histórica do passado, né, desde que esta última não resida principalmente na história pretendida ou no conteúdo metafórico manifesto do texto, mas em que a história e o texto contém, apesar das intenções do historiador. Então, o texto historiográfico ele não depende das intenções do historiador, porque essa realidade que é a presença do passado se impõe ao historiador e ele acaba reproduzindo, digamos assim, no resultado das suas pesquisas históricas, nos textos históricos que ele escreve, ok? Bom, temos também aí o Ankersmit, né, que é um outro tipo é um outro teórico da presença, né? Ele vai fazer uma diferenciação entre história, ciências históricas e ciências observacionais e naturais. Né? Então, ou seja, as ciências naturais, elas são observacionais, elas trabalham com fenômenos, experiências que podem ser observadas e reproduzidas, enquanto a história não. A história trabalha com um passado, né? O objeto da história é o passado, e o passado é aquilo que já foi. E, por definição, o que já foi não se repete.
é um evento singular, ou seja, a experiência do passado não é como uma experiência observacional. Nós não podemos reproduzi-la. Essa é uma definição que o Anker Smith adota, que vem lá do antigo historicismo do final do século XIX na Alemanha, né, com Dilthey e outros teóricos daquela época. Né? Mas ele diz, bom, então isso é uma desvantagem? Anker Smith pergunta, é uma desvantagem para os historiadores que seja impossível reproduzir aquilo que já passou e fazer a experiência de novo para comprovar a realidade ou para extrair as características daquele objeto? Não, ele diz. O texto histórico, ele é capaz de representar a experiência histórica, né? Uma vez que o passado impõe à linguagem um realismo que não depende de uma abordagem objetiva dos eventos. Então, vejam bem, a ideia dele é um pouco parecida nesse caso aí com o que eu acabei de dizer sobre o Runyan. O passado histórico, embora seja uma experiência datada, que não pode ser repetida, que é singular, né? Ele impõe sobre o historiador uma realidade, impõe a sua representação uma realidade. E por isso, né, devido a essa força do passado, o passado, então, impõe ao historiador o seu objeto, a sua representação. Então, a experiência histórica, segundo o Anker Smith, é mais ou menos como uma experiência que nos exige de nós uma representação. Ou seja, segundo o Anker Smith, a própria representação do passado é uma experiência. Não existe para o Hartog a dualidade de um lado a experiência e de outro lado um sujeito que representa. Não, a representação ela já é uma experiência. E mais ainda, segundo ele, né, ela se impõe sobre o sujeito. Esse tipo de experiência do passado, né, que não depende do sujeito, ela é uma experiência invasiva. Ela se impõe sobre o sujeito, ela não depende das nossas forças racionais. Então, o passado, repito, para Anker Smith, é uma experiência invasiva, que não depende dos sujeitos. Por isso, diz ele, a experiência do passado, a representação do passado, que é ao mesmo tempo uma experiência na equação que o Anker Smith qualifica, né? Ela tem um caráter do sublime, ou seja, ela supera os nossos esquemas ordinários de representação e nos confronta esses nossos esquemas racionais com uma sensação esmagadora de ser atraído para o que é irremediavelmente desaparecido, que está irremediavelmente desaparecido. Quer dizer, a força da presença do passado, ela exige de nós uma representação desse passado, e da qual nós não podemos nos desvencilhar, a não ser à custa da perda das nossas próprias capacidades humanas, não é? Que estão caracterizadas aí pela experiência do passado. Né? Ou seja, se nós amputarmos da nossa experiência cotidiana, essa experiência sublime do passado, nós estaremos degenerando, de certa maneira, também a nossa própria humanidade, que reside nessa relação com o passado. Né? E aí, ainda, entre os últimos teóricos da presença, nós temos o Kleinberg e o Bevernage. Né? Segundo eles, a presença torna-se perceptível através da verdade, que constantemente se retira da linguagem. O passado é polissêmico e contraditório, por misturar restos e representações caoticamente. Bom, essa é a visão da presença do Kleinberg e Bevernage. Eles estão, como eu disse na primeira sessão, eles estão baseados em um autor, que é o
a ideia deles parte do desconstrucionismo de Jacques Derrida, né? Eles vão dizer o seguinte: olha, o passado é um grande caos. Por quê? Tudo que eu posso falar do passado é uma mistura de coisas concretas, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui, né, para dar um exemplo rápido de vocês aqui, né, tem uma foto da minha mãe e do meu pai aqui, certo? É a foto que eu tenho aqui no meu escritório. Essa foto é o quê? É um resto do passado. É o que eles foram lá na década de 60, quando eu nasci. Bom, sim, né? Aí eu tenho uma representação deles. Mas só que sobre essa representação que eu vejo, eu deposito uma série de outras representações. Então, o passado, diz o Kleinberg e o Bevernage, é um grande caos, né? Um grande caos de representações e materialidades. Nós não podemos nos desvencilhar desse caos, né? Ou seja, né, exatamente esse caos que é a presença, é essa mistura de representações e restos do passado, segundo o Kleinberg e o Bevenage, que faz com que o presente a presença do passado nos assombra, né? Então, sobre um passado, diz ele, existem muitos passados possíveis, que são incontáveis, dada as múltiplas camadas de representação, de interpretação aos quais essa realidade do passado está submetida. Em outras palavras, eu não sei do passado o que é mais real e o que é representação. Tal é o nível de confusão entre essas instâncias, né? No entanto, o historiador ele pode explorar essas camadas de passados possíveis, que são incontáveis, muitos esquecidos, que eles voltam a assombrar o presente. E, diante da assombração que o passado exerce sobre nós, sobre o nosso presente, o que faz o historiador? O historiador é um caçador de possíveis passados. Veja a inversão. Uma coisa são os passados possíveis, a outra coisa são os possíveis passados, segundo expressões nesse caso, especificamente do Kleinberg, aqui, que eu citei aqui embaixo. Ele vai dizer o seguinte: bom, todos os passados são possíveis, só que o historiador ele vai escavar esses passados possíveis dentro do caos de representações que caracterizam todos os passados. E o que ele vai fazer, né? O historiador, ele vai acabar achando entre esses passados possíveis um possível passado, quer dizer, um passado que substitua aquele que que nos marca. Então, em outras palavras, o historiador ele fornece ao presente, ao presente de cada um de nós, uma possibilidade de renovação do passado no qual nós estamos imersos, né? Então, segundo Kleinberg, através do Derrida, a história tem uma função, de certa maneira, psicanalítica, né, de recuperar e refazer-nos de traumas, né? Então, a escrita da história, segundo Kleinberg e Bevenage, retrata possíveis passados de tal forma que a presença histórica se reitera no ofício dos historiadores, e revela passados possíveis alternativos, reprimidos ou esquecidos, o que acaba por curar as feridas do passado e faz o presente avançar, ok? Então, é isso. Bom, até agora nós estivemos tratando do regime de historicidade, dos regimes historiográficos, da medida em que eles são tratados a partir dos pontos de vista da metafísica da presença, que é uma das tendências
da nova metafísica do tempo. Agora nós vamos para a segunda metafísica do tempo, ou seja, as multiplicidades temporais, na medida em que das múltiplas temporalidades, na medida em que as múltiplas temporalidades vão tratar, né, de regime de historicidade e regimes historiográficos de acordo com o que como eu defini inicialmente. Bom, como eu disse a vocês, nós vamos tratar agora das múltiplas temporalidades, que é a segunda tendência da nova metafísica do tempo e que tem em Koselleck seu principal exponente. Vamos entender como ele, né, Koselleck e os teóricos desta área observam a questão dos regimes de historicidade e dos regimes historiográficos. Antes de tudo, vamos falar um pouco do Koselleck, né? Lembrando um pouco quais são as teses dele que são utilizadas, portanto, pela nova metafísica do tempo, pelos principais autores, né? Então, vamos lembrar, segundo ele, né, o tempo é multicamadas, né? Essa é a concepção de tempo de Koselleck. O tempo é formado por muitas camadas. Na superfície você tem o presente, né? E nas camadas inferiores, o passado, vários níveis de passado. Só que eu disse a vocês que isso tem que ser entendido, né, dinamicamente, porque esses passados, assim como o presente, estão se movendo, eles estão se deslocando em velocidades diferenciadas, de modo que o presente nada mais é do que a junção de todas essas velocidades, né? Então, o presente ele sincroniza o passado, né? Sincroniza o passado com todas as suas velocidades. Então, o presente ele procura ordenar de certa maneira, né? Nós procuramos ordenar sincronizando as velocidades diferenciais nas quais todos os passados em que nós estamos imersos, né, se deslocam, tá? Então basicamente a ideia do Koselleck. Então, a ordem do tempo é multicamada e ela tem diferentes estruturas de acordo com possíveis experiências históricas que amplificam ou contraem a distância entre experiência e expectativa, né? Vamos explicar isso daí, né? O Koselleck, né, ele tem dois conceitos básicos. Desculpem, teve um erro aqui. Tem dois conceitos básicos: o espaço da experiência e o horizonte da expectativa, né? Então, vejam bem, uma coisa é o tempo, como eu já disse para vocês, segundo Koselleck, é multidimensional, multifoliado, com várias temporalidades envolvidas umas nas outras, tendo o presente como ponto culminante que sincroniza essas temporalidades do passado. Isso nós já sabemos, né? Agora, uma outra coisa que ele vai dizer, né, é que todas essas temporalidades elas podem ser analisadas de acordo com o seguinte diagrama, que eu chamei aqui de estrutura temporal segundo Koselleck, né? Quer dizer, então, imagina que você pegou aquele diagrama do tempo, colocou ele, subdividiu aquele diagrama do tempo com várias camadas e, digamos assim, alinhou essas camadas uma atrás das outras, nessa linha de tempo que eu coloquei aqui em vermelho. Bom, aí para você analisar, segundo ele, essas camadas, você tem três marcos temporais, que é a estrutura temporal de Koselleck. Primeiro, obviamente, o presente onde nós estamos. Para o passado, você tem um outro marco que ele chama de regime de espaço de experiência. E para o futuro, né, você tem o que ele chama de horizonte de expectativa. Então, o presente, ele lida com as experiências do passado e, ao mesmo tempo, com as possibilidades de futuro, que são o horizonte de expectativa. Correto? Bom, só que aí
a estrutura temporal do Koselleck, como eu estou expondo até agora, pertence ao que eu qualifico como a metafísica koselleckiana do tempo. Tá? Agora, o Koselleck ele também adentra a questão da experiência histórica. Portanto, o Koselleck também é um proponente de um regime de historicidade. Aliás, não é? Reconhecidamente, o Hartog retira dele essa ideia. Tá certo? Então, Koselleck também vai lidar com o regime de historicidade, mas ele vai lidar com o regime de historicidade a partir desse esquema aqui, que é a estrutura temporal. Como assim? Né? Vamos ver. Ele vai dizer o seguinte, né? Que, vejam bem aqui, né? Que você pode organizar a estrutura do tempo de acordo com diferentes tipos de espaços de experiência e horizontes temporais. Então, coloquei aqui dois. O presente, nosso, né, porventura, né? E você tem dois momentos onde se situam experiências, espaços de experiência, quer dizer, o passado, o momento vermelho e o momento amarelo. E, para o futuro, você tem também dois momentos. O horizonte de expectativa amarelo e o horizonte de expectativa vermelho. Segundo o Koselleck, o espaço de experiência e o espaço de experiência e o horizonte de expectativa, o futuro, né? Ele, ao longo do tempo, ele pode estar mais, esses dois marcos podem estar mais próximos ou mais distantes, tá certo? Então aqui o vermelho, vejam, em relação ao presente, aqui está o espaço de experiência vermelho e aqui está o horizonte de experiência também vermelho. Vejam que eles estão distantes um do outro, mais do que o espaço de experiência e o horizonte de expectativa amarelo, que estão mais próximos do presente e, portanto, mais próximos entre si também. Não é? Então, essa é uma tese importante do Koselleck sobre o regime, a experiência temporal. Ele vai dizer que, ao longo da história, não é, existe uma tendência. Qual é a tendência? De que, não é, a experiência, o espaço de experiência do passado se afaste cada vez mais do horizonte de expectativa que é o futuro. Então, né, no passado, os nossos antepassados, né, e aqui eu coloquei, então, espaço de experiência e horizonte de expectativa, que o Hartog chama de Magister Vitae, é a história mestra da vida. Né? Neste regime amarelo, que é o Magister Vitae, o que acontece? A proximidade entre o espaço de experiência, o passado e o futuro, em relação ao presente, é maior. O que é Magister Vitae? Que tipo de experiência histórica é essa? Bom, essa experiência corresponde ao que o Hartog chamava de experiência antiga da história, regime de historicidade antigo, ou seja, onde o passado prevalece sobre o presente e o futuro. Segundo Koselleck, essa experiência do passado, Magister Vitae, ela predomina basicamente até na época da Revolução Francesa, certo? Depois dessa experiência histórica Magister Vitae, você tem a experiência moderna da história, aqui em vermelho. Então, você tem o espaço de experiência moderno e o horizonte de expectativa moderno. Mas observa que eles, em relação ao presente, eles estão numa posição diferente, se distanciam do presente e se distanciam entre si, ao passo que no regime, né, a experiência histórica Magister Vitae, né, ela está
mais próxima do presente, e o horizonte de expectativa e o espaço de experiência também entre si estão mais próximos. Então, a ideia do Koselleck é que, à medida que nós avançamos no tempo, esses marcos temporais se afastam. Essa é uma tendência da nossa experiência temporal, observável, diz ele, através de quê? Ora, através do que se escreve, dos conceitos de história. Então, o Koselleck faz um amplo estudo sobre escritos anteriores ao século XVIII e posteriores ao século XVIII para comprovar essa tese de que, não é, à medida que os séculos passam, não é, os nossos marcos temporais de passado e futuro, eles tendem a se distanciar um dos outros. Correto? Bom, então, vejam, então, segundo Koselleck, a interação entre a sua metafísica do tempo e a experiência histórica reflete os regimes historiográficos. A escrita da história estava em consonância com a antiga ou a experiência cristã da história. Vamos ver isso. Então, olha, vejam, segundo ele, então, há uma experiência histórica chamada de Magister Vitae. Um dos representantes, não é, desse tipo de experiência histórica é a escrita histórica dos cristãos, né, na Idade Média, antes do século XVIII, antes da Revolução Francesa. Né? E o que acontece nessa experiência, nesse regime historiográfico dos cristãos? O que acontece é que o tempo histórico é remetido para um marco extra-histórico, que é o marco teológico. Essa é uma característica dessa experiência histórica cristã. Né? Já que vai acontecer quando, depois do século XVIII, se instaura uma experiência histórica moderna, que é a nossa experiência. Primeiro, essa experiência histórica é orientada para o futuro. Então, há uma aceleração do tempo histórico. Com essa aceleração do tempo histórico, o sentimento que nós temos do passado, a nossa experiência do passado, se afasta de nós. E da mesma maneira o futuro. O futuro é lançado para muito mais distante do que ele era antes, quando o passado, no caso da experiência cristã, dominava a nossa experiência temporal. Então, tanto o passado quanto o futuro se afastam de nós. O passado se afasta de nós na experiência moderna, por quê? Porque nós estamos de olho no futuro. E o próprio futuro se afasta de nós porque a cada vez que nós o perseguimos, as nossas projeções de futuro se tornam mais e mais ambiciosas. Então, é como se o futuro também se afastasse de nós. Ou seja, segundo Koselleck, na experiência moderna do tempo, há uma aceleração do tempo tal que o futuro e o passado acabam se afastando do presente e, portanto, da nossa experiência temporal. Isso define a moderna, o tempo que ele chama de tempo moderno, tá certo? Bom, então, vejam, é exatamente a partir dessas questões que os teóricos, novos teóricos que eu expus ontem, né, das múltiplas temporalidades, que são continuadores do Koselleck, né, o Jordheim, Landwehr e o Helgeson vão, e também Mudrovich e Turin, que eu não tive tempo de tratar ontem, mas que eles vão procurar tentar entender como funciona, a partir dessa questão aí das experiências históricas, segundo Koselleck, como se posicionam os regimes de historicidades e os regimes historiográficos. Né? Bom, eu não vou detalhar isso, né? Não dá tempo. Eu acho que vocês poderão, tendo esses slides, poderão ver a bibliografia citada
e se for de interesse de vocês explorarem melhor essas questões, o detalhamento disso, dessas posições, seria interessante, mas eu não temos muito tempo, não é? Sempre a nossa ambição é de falar mais do que aquilo que a gente poderia, e de fato talvez eu tenha dimensionado de maneira pouco equilibrada esse curso, né? Eu poderia ter restringido mais meu escopo, né, para poder dar explicações menos corridas. Mas, enfim, eu apelo como meu salvaguarda, né, e atenuante deste erro didático, né, digamos assim, de correr muito. Eu então apelo como atenuante da minha culpa aí, né, o O fato de que, desde o início, a minha pretensão foi apenas apresentar para vocês o mapa de um grande território. O mapa de um grande território, né, que é o título, aliás, né, só para a gente desacelerar aqui um pouco, de um romance muito interessante, muito importante, que eu gosto muito, gostei muito, de um francês chamado Houellebecq, um escritor contemporâneo, escreveu esse livro chamado O Mapa e o Território, La Carte de Territoire, né? É um livro super interessante, onde ele mostra isso, né? Que o mapa é uma representação e o território é realidade. Só que um dos personagens desse livro era um artista plástico que trabalhava com vários tipos de materiais. E em um determinado período ele tá usando a fotografia, né? Ele acaba descobrindo uma maneira de você fazer arte com mapas rodoviários do Michelin, aquele guia de uma empresa, né, uma grande empresa de pneus, né, mas que trabalha também com mapas rodoviários. Quando ainda existiam os mapas rodoviários impressos, né? Ele faz o quê? Ele pega um mapa rodoviário e aí ele coloca esses mapas em perspectivas e faz fotografias dele de perto, esses mapas, né? E aí, através de jogos de luzes, ele consegue fazer com que a representação plana, que é o mapa é plano, ele consegue dar a esse mapa, através, né, repito, de jogos de luzes, ele consegue dar a ele profundidades, sombras e luzes que fazem com que esses mapas fiquem parecidos com a realidade, ou seja, como você vê uma fotografia de um mapa Michelin rodoviário, você tem a impressão que você está dentro dele e que você está numa realidade, ou seja, de estradas, caminhos e lugares, né? Então é mais ou menos isso que eu tentei fazer, né? Apresentar para vocês um grande mapa, jogando sobre ele efeitos de luz e profundidade, para dar a vocês uma impressão, né, de realidade dessa área de estudos, que são os estudos que é a metafísica do tempo histórico, né? Com as suas nuances e caminhos aí entrelaçados, né? Não mais do que isso, eu poderia fazer um mini curso como este, tá certo? E, para finalizar, eu gostaria só de falar, né, também en passant, da última. Esses dois autores eu não apresentei hoje, eles são continuadores também do Koselleck, eles tratam de múltiplas temporalidades, só para observar que, enquanto os outros, Jortheim, Landwehr, Helgson, esses dois são latino-americanos. A Mudrovich, Maria Inês, do qual eu falei hoje, é um professor da Argentina. O Rodrigo Turim é um professor brasileiro, professor da Universidade Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que fica
também num lugar muito bonito, né? Que é onde foi construído o primeiro hospício no Brasil, pelo Dom Pedro ali no Rio. Lugar lindo, né? Se você for lá, você entende o que o Foucault falou. Esse hospício foi construído de acordo com a história dela, foi aquela maquete da história da loucura que o Foucault desenha e descreve lá nos livros sobre instituições de sequestro. Bom, enfim, mas é para mostrar que a nossa produção latino-americana também tem representação nessa área. Nós não estamos, assim, desligados dessa discussão internacional. Isso é muito importante, explorar esses nossos autores, né? Bom, e por último, né, só para assinalar também, a última vertente da historiografia da metafísica do tempo é conhecida como futuros históricos, né? Ela foi lançada esse ano, né, numa edição especial da principal revista da nossa área, que é History in Theory, né, e que vai propor através dos nomes desses dois aí, né, Simon e Tan, vai propor essa ideia de futuros históricos. Sem entrar em detalhes, a ideia essa nova tendência dos futuros históricos, ela vai trazer para a metafísica do tempo duas características importantes. A primeira delas é que ela não vai lidar mais especificamente com a relação do presente com o passado, mas sim com da relação com o futuro, né? Essa é a primeira característica desses futuros históricos, né? A outra característica, né, dependente dessa primeira, é que esses futuros históricos vão colocar como seu principal conceito, né, o conceito que o Simon, esse primeiro nome aqui, chama de temporalidade evental ou acontecimental. Ou seja, a ideia de que nós vivemos uma temporalidade, né, hoje, que depende da nossa visão e nossos prospectos, né, de futuro. Essa temporalidade ele chama de temporalidade eventual ou acontecimental, que se opõe à temporalidade processual que pertence ainda à nossa experiência histórica, mas que, segundo eles, essa chamada temporalidade eventual ou acontecimental, ela estaria substituindo essa temporalidade processual, né? O que é basicamente essa diferença, segundo o Simon, né? É o seguinte, né? Nós estamos acostumados a pensar o futuro como continuidade do presente ou do passado, né? Quer dizer, nós projetamos o futuro a partir de dados que nós temos no presente e no passado. Então, nós tentamos criar, por exemplo, utopias, imagens do futuro que sejam imagens, não é, hiperdimensionadas do nosso presente, né? Então, é mais ou menos assim como acontecia com relação. Eu me lembro quando eu era criança, né? Todos vocês já devem ter ouvido falar, né? Tinha Jornada nas Estrelas, né? Até hoje o Capitão Kirk viajou para o espaço ontem, antes de ontem, 90 anos, né? O Capitão Kirk de Jornada das Estrelas. Lá mostrava, você tinha prospectos, né? Uma coisa que foi feita na década de 60, tinha prospectos de futuro, sabe? Em 1960 tinha prospecto de futuro. O que mostrava ali? Bom, viagem espacial, tá certo. Não tinha sido feita ainda, mas em 69, depois do seriado, em 70, depois do seriado, o homem chegou à Lua, os americanos chegaram à Lua. O que tinha mais ali? Teletransporte, não tínhamos teletransporte. O que tinha ali também como prospecto de futuro? Comunicação imediata e visual, isso nós temos. Então,
Em algumas coisas eles acertaram. Então, vejam, isso é o tempo cumulativo, é o tempo processual, né? O tempo processual embora você não saiba o que vai ser o futuro, você tem condições de fazer algumas projeções, algumas hipóteses sobre como o futuro vai ser a partir do que você já tem no seu presente, certo? Então, isso era possível, tá? Agora, segundo o Historical Futures, futuros históricos do Simon, esse tempo processual do qual nós fazemos parte ainda, está convivendo com uma nova temporalidade, que é uma temporalidade acontecimental. Ou seja, quando nós olhamos para o futuro, as nossas projeções de futuro, nós não vemos mais a continuidade do passado e do presente. Nós vemos uma ruptura para algo desconhecido. Uma ruptura que pode ser branda ou pode ser uma ruptura dramática, né? Trágica. Nós não sabemos. E o que nos faz participar dessa nova temporalidade, que é a temporalidade eventual ou acontecimental? Ora, são as próprias projeções que o nosso conhecimento presente está participando. Portanto, a própria ciência está nos colocando dentro dessa temporalidade. Então, por exemplo, quando nós falamos em eventos climáticos, ciências climáticas, nós estamos, pelo menos uma boa parte desses cientistas estão nos colocando diante de uma ruptura com o futuro, né? Além disso, né, as questões ligadas à aceleração do nosso modo de vida, é o que se chama hoje de antropoceno, a ideia de que hoje nós estamos entrando dentro de uma nova era, onde o que acontece? Ao contrário das eras anteriores, a história humana está se interferindo na história da natureza. Isso é o antropoceno, né? E ainda, né, a perspectiva de inteligência artificial, próteses do nosso corpo, mudanças genéticas, tudo isso nos coloca diante de previsões ou prospecções do futuro, né, que já não tem muitos meios de projetar o que nós vivemos para o futuro. Então, é vista dentro dessa nova temporalidade, a temporalidade acontecimental, que enxerga no futuro um lugar de ruptura de alguma maneira. Então, é basicamente sobre isso que essa nova metafísica do tempo, chamada futuros históricos, se coloca. Ok, pessoal? Então, só para nós terminarmos novamente, como nos dias anteriores, com uma conversa, né? Eu gostaria de que vocês fizessem alguma consideração ou fizessem alguma pergunta nesse final de curso, mini curso aí que eu tive muito prazer em apresentar a vocês. O microfone está aberto para quem quiser. Bom, eu estou vendo manifestações aqui. O Geso Souza se manifestou, agradecendo pela qualidade do curso. Obrigado, Geso. O Felipe se manifestou, Felipe Zucconi, gostou bastante do curso, está no terceiro ano de História e não teve tempo, o curso de Teoria da História ainda, né? Então, ele achou tudo novo e muito interessante. Não conhecia nada sobre o tempo. Então, é verdade, é isso aí, Felipe. É disso que trata. Não é o único assunto da teoria da história, a temporalidade histórica, mas é um dos principais. E espero que, se você, não sei se você está no terceiro ano de História na Unesp, mas possivelmente você vai ser meu aluno, né, na teoria da história. Então, nós vamos ter a oportunidade de percorrer este e outros assuntos desse amplo, né, lugar de estudo que é a teoria da história. Vamos ter a oportunidade. Ele é graduando aqui na Unesp, então vamos nos encontrar em breve, certo? A sua disciplina é ministrada em qual ano, professor? Então, houve uma mudança, né?
deixa eu ver, uma mudança, né? A teoria da história são duas teorias da história. A teoria da história até o antigo currículo era segundo semestre do terceiro ano, e depois, teoria da história 2, primeiro semestre do quarto ano. Mas eu dou uma disciplina também que é de filosofia, onde eu falo de história. E agora eu não sei onde essa disciplina de filosofia, onde ela ficou. Eu estou confuso nosso novo currículo aí, né? Então eu não sei dizer exatamente. Mas se o Felipe olhar na grade de curso dele, ele vai achar, né? Então, Pedro agradeceu também, falou um pouco sobre a história do tempo, material disponibilizado. O Ciro ficou contente. Ele cursa História na Universidade Federal da Paraíba, ótimo, né? Temos muito prazer em receber pessoas de outros lugares, né? A Sara, da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Onde eu tenho contato com alguns historiadores, alguns teóricos da história, principalmente o professor Bentivolio, que eu leio e também tenho boas relações, ótimo. Sara, você está num ótimo lugar. Acompanho muitas publicações do Laboratório de Teoria da História lá da Universidade Federal do Espírito Santo, que é um ótimo representante da nossa teoria da história brasileira. Eu gosto muito. A Gaia agradeceu também pelo conteúdo, sempre aprende um pouco mais. A Gaia me orientando na iniciação científica, né? Ótimo, Gaia. Isso aí vai agregar ao seu trabalho, com certeza. Tenho certeza que você já está pensando em função do seu objeto de estudo. O Felipe Zucconi, de novo, falou que não aparece filosofia na grade. Eu acho que agora é o nome. Agora, se eu não me engano, é filosofia e educação, não é não? A teoria da história agora passou totalmente para o quarto ano, então eu vou dar aulas para você só no quarto ano, Felipe, é isso. Foi uma mudança realmente, né? O Felipe Romão agradece pelo compartilhamento e dá os parabéns pelo Dia dos Professores. Ótima lembrança, né? Agradeço pela lembrança, Felipe, e também dou os meus parabéns a todos os professores que estão presentes aqui e aqueles que serão, dos estudantes, na verdade. Sim, o LETIS presente, ótimo. É o Laboratório de Teoria da História da Universidade do Espírito Santo, né? Universidade do Espírito Santo. Vocês sabem que a teoria da história ela tem uma representação internacional, né? Chama Rede Internacional de Teoria da História. Está sediada lá na Universidade de Ghent, na Bélgica. Ela coordena uma série, inclusive, não é, o INTH e outros centros, o INTH, desculpe, não, o LETIS lá do Espírito Santo e outros centros de história do Brasil são vinculados lá à rede internacional. Então, nós estamos aí, né? A Rafaela diz obrigado, vai embora. Professor, eu acho que tem uma pessoa com a mão levantada que quer falar. Eu tinha visto, mas me perdi, me distraí aqui um pouco. É o Bom Thay dia, bom dia, professor. tentando. Pode falar, Thay. Bom dia, eu queria parabenizar o senhor. É muito gratificante ouvir o senhor falar. E eu tenho uma pergunta, bem breve. O último regime de historicidade que o senhor apresentou, que é o do Marek-Tan e do Simon, esses dois, eles são expoentes do pós-humanismo, de certa forma? Não, eu não diria que eles são expoentes dos pós-humanismos. E nem do. Eles são leitores desses autores, como, por exemplo, o Chakrabarty e outros Entendi. teóricos do antropoceno, outros teóricos dos pós-humanismo, porque eles vão tentar adaptar essa questão, o problema do futuro, que está tematizado nessas perspectivas, né, do pós-humanismo,
vão tentar adaptar isso como questão teórica para a história, de temporalidade. E, basicamente, Tainá, o que eles vão dizer é o seguinte, é que, né, diante dessa iminência do futuro, de vivenciar experiências com relação ao futuro, é questionável que nós estejamos imersos no presentismo, como pensa o François Hartog. Certo? E eles acham que hoje nós vivemos um momento, você que estuda Kozelek, que você sabe, eles dois, principalmente o Simon, né? Bodzva Simon, ele pensa que nós vivemos hoje um período de transição, como foi o Zatterzeit, no século XVIII. Por quê? Porque o nosso Zatterzeit do presente, ele mistura a perspectiva da temporalidade cumulativa com uma temporalidade que eles denominam de eventual. Né? Hoje nós vivemos esse Zatterzeit, esse momento de transição. Nós estamos divididos entre uma temporalidade moderna, segundo Kozelek, e uma temporalidade aí, que eles chamam de unprecedented times, tempos sem precedentes, isso. Entendi, professor. Muito obrigado. Tá? Isso aí nós podemos, se quiser trazer isso para pesquisa, eu posso te passar mais material, claro, né? Como Eu vou dar uma olhada, porque eu encontrei umas semelhanças ali. Eu vou... eles estão muito calcados no Kozelek, então você vai encontrar muitas. Não sei se com o seu autor aí, o Zizek, você vai ter um perspectiva, mas provavelmente sim, né? Mas com o Kozelek, se você conhece um pouco também. muito Tá bom? obrigado, professor. É isso. Então, a Rafaela agradeceu. Obrigado pelos parabéns pelo dia do professor. Natália Francine, obrigado, professor. Natália também foi minha aluna. Às vezes eu vou vendo os nomes aqui, às vezes eu confundo os nomes. Estou vendo que tem muitos estudantes, ex-alunos meus aqui também presentes nesse curso. Então, é isso, pessoal. Eu acho que chegamos ao final de hoje. Agradeço a todos, aos que o Felipe agradece, obrigado, pelo dia do professor. Agradeço a todos que estão presentes, que tiveram essa paciência de vir aqui todos os dias cedos ou ouvir palestras sobre questões que muitas vezes não têm muita informação, que são bastante, eu admito, abstratas, mas que fazem parte desse caldo de cultura positivo, né? E eu denomino aí de um pensamento histórico, né? Que serve não só para os historiadores, mas para as outras áreas também, na medida em que os historiadores também estão preocupados e os teóricos da história estão preocupados com aquilo que nas outras áreas se produz a respeito de temporalidades, né? Tanto é assim, né, que eu conversei inicialmente com o professor lá da Bahia, da Universidade Estadual da Bahia, que justamente se colocou, que é um linguista e está interessado em história. A recíproca também é verdadeira, né? Então é isso. Obrigado pela atenção mais uma vez e espero revê-los em algum outro momento. Até. Muito obrigado, professor Hélio, pelo minicurso. Agradeço a sua participação no nosso evento. Tenho certeza que foi muito produtivo. E um feliz dia dos professores para você, viu? Obrigado, A Pedro. todos aqui presentes também.